A paz do Senhor para todos. Nós vamos hoje fazer o nosso terceiro comentário bíblico sobre o tema: Vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na demonstração e na doutrina do Senhor. Então a pergunta é: como o pai e a mãe pode provocar a ira nos filhos? Ele sabe que grosseria, o pai fala grosso com autoritarismo, né? Falar gritando com os filhos, não parar para ouvir os filhos. Irmão, nós precisamos, o pai e a mãe precisam parar para ouvir os filhos. A gente sabe que a gente está vendo um tempo muito difícil, onde os pais muitas vezes trabalham muito, tem 2, 3 empregos, onde a mulher trabalha, tem um emprego ou 2, e ainda estuda, e ainda chega em casa, vai cuidar das coisas da casa, se não tiver empregada, não é? E aí nós vemos que sobrecarrega, e aí muitas vezes o pai e a mãe ficam sem ter tempo de ouvir o filho. O filho muitas vezes diz a filha: mãe, eu quero conversar com a senhora. E aí: não, minha filha, diga logo que eu estou ocupada. Pai, eu quero conversar com o senhor. Não, diga logo que eu estou ocupado. Então não tem tempo para o filho. E a partir daí, toda hora que o filho vai procurar o pai ou a mãe, se você não tiver tempo para conversar com ele, então ele vai conversar com os colegas, vai pedir conselho aos colegas lá no mundo. Ou senão ele vai ouvir o que a internet diz, o que a televisão ensina. E aí quando você pensar que não, o seu filho, por você não ouvir ele, ou mesmo só ouvir ele com grosseria, né? Você tem que notar quando o seu filho estiver diferente, estiver triste, né? O teu filho também estiver falando alto. Quando seu filho estiver em lugar às escondidas, sem querer conversar, o pai e a mãe tem que chegar perto e conversar: meu filho, minha filha, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa para falar com o papai, com a mãe? Principalmente o pai que trabalha, passou o dia fora: minha filha, e aí, como foi seu dia? Minha filha, como foi seu dia? Seu dia foi bem? E lá na escola, como foi? Né? Com o filho e com a filha. Então, se o pai e a mãe, uma maneira de provocar a ira do filho é se o filho observar que o casal briga muito, o marido brigando com a mulher mulher gritando o marido ameaçando a mulher ameaçando o marido espancando a mulher espancando, muitas vezes a falta de respeito do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Isso, irmão, vai causar um problema psicológico no caráter dessa criança. Mas principalmente esse caráter da criança, essa ira da criança vai sendo provocada quando os pais não têm tempo para ouvir o filho, e quando o pai sempre diz não, e quando o pai está sempre castigando sem explicar por que está castigando ou disciplinando, porque não explica por que está disciplinando. No livro de Eclesiastes tem um versículo que diz: não seja demasiadamente justo, porque isso te destruiria a ti mesmo. A gente sabe que eu já disse no comentário de ontem que o pai não pode toda vez dizer ao filho fazer tudo que ele quiser e dizer sim toda vez que ele quiser. Você tem que dizer uma vez sim, outra vez não. Sempre contrariar o seu filho para ele saber que existe o sim e existe o não. Não é? E muitas vezes condicionar o sim a uma produtividade, por exemplo, na escola, a uma obediência, ao estudo, a questão da brincadeira, limitar tudo isso, não é? Mas também dizendo por que está fazendo isso. Mas se muitas vezes o pai e a mãe impõem demais o menino, sempre diz não, 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 não. E isso, quando o menino fizer desobedecer, aí você não chama para conversar, você não chama para explicar, já começa a gritar com o menino. Tem pai e mãe que amaldiçoa o menino: você nunca vai ser nada, você é um burro,
Você é uma burra, né? Uma menina burra. Você vai ser destruído. Irmão, nós não podemos amaldiçoar os nossos filhos. Porque o Salmo 127 diz: eis que os filhos são bênçãos do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então você tem que dizer ao seu filho, à sua filha: minha filha, meu filho, você é uma bênção de Deus para mim. Você é a melhor filha. Você, seu pai, tem que dizer. E a mãe tem que dizer também: você é o melhor filho, é a melhor filha. Não, mas a menina pecou, me errou. Tudo bem, minha filha, meu filho, você pecou, você errou, você fez o que não deveria fazer, mas não continue fazendo, não, que você é uma bênção, e nós estamos aqui para lhe ajudar. Mas se a gente, pelo contrário, disser que você, o menino é ruim, não existe menino pior do que ele, que ele não vai se dar bem, que tem pai até que chama o menino de burro, né? Porque não passou numa prova, porque não passou no teste, porque manda ele fazer as coisas que ele não faz. Então, irmão, nós vamos transmitir, provocar a ira. Se tudo que o menino e a menina quiser fazer, a gente impedir, o menino também vai ter ira da gente. A gente tem como dizer uma vez sim e uma vez não. E condicionar isso também é um certo compromisso de obediência, né? E de atividades em casa. Então, vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Muitas vezes essa ira é provocada, por exemplo, um pai que tudo que o menino faz, ele quer bater no menino, dá uma tapa à menina também. Tudo que faz, a gente quer bater. Irmão, nós não podemos estar batendo, espancando nossos filhos. A gente precisa de